O conteúdo do webinar vai ser sobre GeoDatabase, as funcionalidades do GeoDatabase, o que é, para que serve, e também, ao final, a gente vai fazer uma rápida navegação no conteúdo do novo curso online da Mundo Geo, que é GeoDatabase com prática no ArcGIS. Aqui tem o link para vocês acessarem, eu vou colocar depois no chat para vocês verem o conteúdo do curso. E agora eu vou passar a palavra para o Jorge Serra. Ele é instrutor e consultor sênior em geomarketing e geotecnologias. Vou agora abrir então o áudio e passar a tela para o Jorge. Ok, Jorge, agora é com você. Ok, obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, participando do webinar e falando para essa comunidade tão importante de geotecnologias que nós temos aí no Brasil e no exterior. O webinar de hoje, nós vamos falar sobre as funcionalidades do GeoDatabase, ou seja, o banco de dados geográficos da ESO. Recentemente, a empresa GeoCert, da qual eu participo, e a Mundo Geo, nós criamos uma parceria para a estruturação dos cursos, né, na estrutura EAD, ou seja, na estrutura de ensino à distância. Então, assim como os outros cursos que vocês já foram comunicados, né, que já estão disponíveis na página da Mundo Geo, este é um curso novo, o lançamento do curso, onde nós vamos ter, neste curso, toda a estrutura dos principais elementos que dão um potencial maior a esse banco de dados geográficos da ESO. De início, que eu gostaria de apresentar, a empresa GeoCert, da qual eu faço parte, já está no mercado, né, há mais de 5 anos, com uma atuação no mercado de geotecnologias há mais de 17 anos, como consultor, instrutor, trabalhando em projetos. Não vou me ater muito a isso, vocês têm na página os endereços, onde podem buscar mais informações, www.geocert.com é a página da empresa. Nós temos no YouTube um canal de vídeos, né, com vários vídeos técnicos, videoaulas. Temos também no LinkedIn, né, uma parte com a descrição da experiência da empresa, dos profissionais. E só para ter que a página é uma página relacionada a informações reais, ou seja, na página você vai ter à disposição atestados, videoaulas, participações, ou seja, todos os elementos que a empresa, projetos que a empresa já se inseriu, estarão dispostos lá para que, né, em caso de contato, a pessoa já tenha uma caracterização dessa experiência, dessa expertise. Então, de início, por mais que estejamos falando de GeoDatabase, nós não podemos deixar de entender a estrutura da ESV. Né? A estrutura da ESV, a família ArcGIS, os produtos da família ArcGIS, ela causa uma certa confusão pela sua estrutura descentralizada. Então, em muitas situações, quando estamos trabalhando com treinamentos ou consultorias, né, que a gente pergunta com que você trabalha, eu trabalho com ArcGIS, eu trabalho com ArcView, eu trabalho com ArcInfo, eu trabalho com ArcMap, eu trabalho com ArcCatalog, então causa uma certa confusão essa descentralização. Esse primeiro slide é para explicar essa estrutura, muito em decorrência do tipo de produto que você pode trabalhar com o tipo de software que você estiver usando da ESO. Então, quando nós estamos falando, né, que seria esse slide, esse corredor central aqui dos produtos desktop, quando a gente está falando da família de produtos ArcGIS, a gente está falando de 3 softwares, ArcView, ArcEditor ou ArcInfo. Esses 3 softwares, eles já têm uma nova denominação. Né? Nessa estrutura nova da ESO, o ArcView passou a ser conhecido como Basic, o ArcEditor como Standard e o ArcInfo como Advanced. Estes 3 softwares partilham das mesmas interfaces, ou seja, depende se você estiver trabalhando com ArcView, com ArcEditor ou com ArcInfo, você trabalhará no ArcMap, visualização, consulta, seleção, análise dos seus dados, ArcCatalog, o gerenciamento dos dados, e ArcToolbox são as ferramentas auxiliares, ferramentas de cartografia, ferramentas de álgebra de mapas, trabalhar com imagens e assim por diante. Então, essa é a estrutura padrão, né, que você tem da família ArcGIS para o ambiente desktop. Quando você precisa de algum elemento mais especializado, trabalhar com altimetria, trabalhar com análises espaciais envolvendo superfícies, trabalhar com modelos matemáticos, com interpolação,
trabalhar com redes, aí você parte para as extensões, ou seja, são módulos que são adequados, né, a esses softwares e eles permitem que você possa atuar nesses segmentos diferenciados. As principais extensões da ESB são o 3D Analysis, né, trabalhar com a visão tridimensional, o Spatial Analysis, trabalhar com essa análise espacial voltada mais à parte matricial, superfície, o Geostatistical Analysis, né, uma parte bem mais específica, ou seja, trabalhar o quantitativo, os elementos matemáticos e estatísticos, ou seja, a detecção de padrões, tendências nos seus dados, e o Network Analysis para que você possa, né, desvendar toda essa gama, essa riqueza de informações ou de complicações que nós temos nessa parte voltada mais a trânsito, esse tipo de coisa. Quando a gente vai, isso quando a gente está falando do ambiente, né, desktop. Quando a gente vai para o mundo corporativo, ou seja, nós estaremos trabalhando em um ambiente de banco de dados mais voltados a corporações, a empresa, vários usuários acessando e editando aquele mesmo dado, né, e ao mesmo tempo, nós estamos falando da família ArcSDE, ArcGServer. Né? Ou seja, são componentes que nos permitem armazenar informações geográficas em bancos de dados, independente do banco que for, Oracle, DB2, SQL Server, Informix, PostgreSQL, e também publicá-los na web. Né? Então, nós podemos hoje, que já é uma realidade, armazenar essas informações em ambiente de banco de dados e disponibilizá-los usando aí servidor de mapas na web. Mas o porquê dessa minha explicação introdutória? Porque quando nós falamos de geodatabase, nós temos tipos diferenciados de geodatabase para segmentos específicos. E algumas funcionalidades desses geodatabases, eles são acessados de acordo com o tipo de software da família ArcGIS que você está usando. Então, se nós vamos ter uma breve explicação sobre os tipos de geodatabase, mas se nós estivermos trabalhando especificamente com o ArcView, nós vamos ter tipos de geodatabase que vão nos permitir o quê? Vão nos permitir criar o geodatabase, modelar o geodatabase, trabalhar com uma grande gama de funcionalidades no ambiente desktop. Ou seja, você vai trabalhar no seu computador, fazer as suas análises cotidianas, né? E conseguir extrair também toda uma modelagem desse banco de dados geográfico. Quando a gente começa a falar a partir do ArcEditor ou do ArcInfo, nós podemos também trabalhar com esses tipos de geodatabase voltados no ambiente desktop, mas nós também podemos trabalhar o quê? O geodatabase corporativo, ou seja, a possibilidade que nós temos, né, de que várias pessoas possam acessar remotamente o mesmo dado ao mesmo tempo. Nós saímos daquela característica tradicional de divisão, de clipe, de recorte do dado para cada técnico trabalhando na sua máquina, e depois nós temos que unir esse dado e, em seguida, trabalhar a topologia para corrigir os erros para um dado único, né, sob planejamento, e todos podendo contribuir, né, com essa base, com segurança, privilégios, permissões e escalabilidade. Então, essa estrutura, né, de distribuição de softwares, a possibilidade de acesso a banco de dados, disponibilização de dados na web, ela está toda interligada. Mas, como eu falei para vocês, ela causa uma certa confusão porque ela é descentralizada. Daí, quando nós falamos de geodatabase, nós estamos falando de um repositório de dados. Ou seja, o banco de dados geográficos da ESB. Agora vocês podem se perguntar, mas não é banco de dados geográfico? Não. Talvez uma das grandes contribuições da ESB foi não querer reinventar a roda. Nós estamos falando de bancos de dados já existentes no mercado. Ou seja, talvez o banco de dados mais simples que nós tenhamos no mercado seja o Access. E nós temos, né, a possibilidade de associar informações espaciais, tabulares, a esse banco de dados. Então, de banco de dados simples, como o Access, a bancos de dados mais complexos, como o Oracle, o DB2, o SQL Server, o Postgre, nós podemos usar a estrutura do banco. Internamente a esse banco, nós fazemos o quê? Criar uma área onde as informações espaciais associadas à geometria dos dados, geometria vetorial, pontos, linhas e polígonos, imagens, relacionamentos, regras, topologias, todas sejam armazenadas e possam ser acessadas no ambiente dual. Ou seja, eu posso acessar, se eu sou um DBA, eu posso acessar essas informações via banco,
se eu sou um usuário GEL, eu posso acessar essas informações usando algum daqueles softwares lá da ESO. Ou seja, ArcView, ArcEditor ou ArcInfo, nas suas interfaces ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox. Então, quando a gente está falando desse conceito, então, de banco de dados geográficos, nós estamos pensando nesse repositório, onde esse repositório vai servir o quê? Como elemento centralizador. Eu posso ter diversos formatos. Um dos grandes problemas que nós temos, que nós tínhamos, na verdade, hoje isso no mercado já está sendo saneado, é a questão dessa grande diversidade de formatos que nós temos, e antigamente eles não conversavam entre si. Hoje, nessa questão de interoperabilidade, nós temos a possibilidade de que, usando esse repositório, nós podemos centralizar essas informações. Então, independe do formato que eu estiver utilizando, independe do formato de dados tabular que eu estiver utilizando, eu posso usar o GeoDatabase como elemento congregador, ou seja, eu vou unir essas informações e essas informações poderão ser analisadas em um ambiente tabular ou então poderão ser analisadas em um ambiente espacial, usando aí, no caso, um software, no caso da ESO ou do ArcGIS. Em algumas situações, o GeoDatabase mais simples, como o caso do Personal GeoDatabase, que nós já vamos entender a diferença dele, ele já pode ser acessado até em ambiente de software livre. O QuantumGIS já lê o Personal GeoDatabase. Então, o Personal GeoDatabase, ele vai servir para quê? Para que nós possamos armazenar os nossos dados com confiabilidade, com uma centralização, e nós podemos o quê? Disponibilizar essas informações para análises, consultas, seleções e toda essa grande riqueza de possibilidades que nós temos no ambiente geo. Quando nós vamos falar de tipos de geodatabase, muito embora o nosso curso seja um curso voltado mais a essa parte desktop, nós temos que entender todo o contexto, né, dos variados tipos de geodatabase que nós temos no mercado. Se nós olharmos essa sequência de containers aí, vocês vão poder perceber o seguinte. O primeiro geodatabase criado foi o Personal Geodatabase. Ou seja, esse Personal Geodatabase, ele serve de alternativa ao formato de dados espaciais mais popular que nós temos no mercado, no caso é o Shapefile. Shapefile é um formato que, nesse contexto da interoperabilidade, ele se traduz, né, como elemento mais representativo. Independe se eu estiver trabalhando com CAD, com GIS, móvel, seja o segmento, o ambiente que for, o Shapefile ele consegue, né, os softwares hoje já conseguem importar ou exportar o formato o dado nesse formato. Então, o Personal Geodatabase foi o início, né, dessa tentativa da Esri de congregar dois universos. Quais são os universos? Nós temos a estrutura, ou o pessoal de geociências. Então, eu tenho o geógrafo, o cartógrafo, o geólogo, o engenheiro ambiental. E eu tenho o outro lado, que é o pessoal de TI. Eu tenho o engenheiro da computação, o analista de sistemas, o DBA. O mundo GIS hoje, ele está integrado. Quando eu inicio um projeto uma empresa, né, ou uma prefeitura, um órgão, eu tenho a possibilidade de dar soluções de armazenamento de administração para um analista específico ou uma solução que integre toda a corporação. Então, esse Personal Geodatabase, ele tem uma grande vantagem. Ele permite que o usuário trabalhe nesse ambiente dual. Ou seja, ele usa o banco de dados Access. Então, eu posso fazer as minhas consultas em Access e posso visualizar essas consultas no ArcGIS. Né? Ele vai permitir que eu crie um espaço de armazenamento interno nesse banco e armazene toda a riqueza de informações espaciais ou tabulares existentes aí na minha base. A grande questão do Personal Geodatabase é que ele tem uma limitação com relação à capacidade de armazenamento, em torno de 2 GB. Mas, tirando essa questão da capacidade de armazenamento, toda a parte de modelagem de banco, ela pode ser feita similar aos outros dessa sequência. Bom, logo após o Personal Geodatabase, foi lançado o File Geodatabase. O File Geodatabase é como se fosse uma evolução do Personal Geodatabase. O File Geodatabase permite que eu armazene meus dados espaciais e tabulares no ambiente de banco de dados geográfico. Ele me dá uma melhor performance. Ele me dá uma capacidade de armazenamento muito superior, na ordem do terabyte. Ele permite, né, que ao importar
camadas de formatos diferenciados, eu já tenha uma compactação interna ao banco. Então, é como se fosse uma evolução do Personal Geodatabase. O diferencial, se nós podemos dizer assim, a vantagem do Personal Geodatabase em relação ao File Geodatabase é que o Personal Geodatabase usa ou me dá a possibilidade de acessar um SGBD, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, como o Access. O File Geodatabase ele é proprietário, ou seja, eu trabalho especificamente dentro do ArcGIS. Então, toda a administração, todas as consultas, seleções têm que ser feitas dentro do ArcGIS, mas ele me dá aí, como eu citei a vocês, uma grande quantidade de vantagens em relação ao anterior. Então, esses são os dois tipos principais, né, de formatos em ambiente desktop, onde nós trabalhamos no curso. Eu coloquei aqui para que vocês possam perceber a preocupação da ESRI em integrar esses dois ambientes. Ou seja, eu tenho formatos específicos para o analista que está trabalhando no seu computador, modelando, analisando seus dados, e tenho, se nós olharmos numa escala, esse formato Enterprise, que seria o último da direita, é um formato onde eu vou ter o meu banco puro, um Oracle, um DB2, um Postgre, eu vou armazenar as minhas informações, e eu vou ter uma grande quantidade, eu posso ter uma grande quantidade de usuários, né, uma grande capacidade de armazenamento, e esses usuários acessando, editando, né, uma base de dados única armazenada no meu computador ou num servidor. Então, essa sequência, essa escala, não vou dizer evolutiva, mas vou dizer de integração entre o mundo geo e TI, permite que você, em um ambiente de banco de dados geográfico, você consiga, né, atender a mais diversa gama de segmentos existentes no mercado. Bom, se nós pensarmos, então, na estrutura do Geodatabase, é uma coisa muito interessante da ESRI. Quando, se vocês me permitem, eu vou retornar aqui um slide, toda essa gama de Geodatabases aqui, a ESRI permitiu que o usuário possa modelar toda essa complexidade de elementos independente do tipo de Geodatabase que você tem. Então, quando nós trabalhamos com Geodatabase, para o usuário tradicional de Geo, que está acostumado a trabalhar com shapefile, ou seja, eu copio de uma máquina para outra, né? Eu faço qualquer coisa no meu shapefile, por ser uma estrutura muito simples, eu posso pegar o banco do meu shapefile, né, que é o DBF, e abrir num Excel, eu posso fazer qualquer coisa. Quando a gente começa a trabalhar com Geodatabase, ou seja, com banco de dados geográficos, mais ainda, né, segue a estrutura do banco de dados, nós temos que ter associado um quesito, que é planejamento. Ou seja, eu tenho que modelar o meu banco de dados. Eu tenho que entender qual a necessidade do meu usuário, qual a estrutura, quem vai acessar, o porquê vai acessar. Então, eu começo, né, a estruturar um banco de acordo com o quê? Com o tipo de trabalho que eu executo. Então, a primeira estrutura, se nós olharmos no slide, é o chamado Feature Dataset, ou traduzido como conjunto de dados de feições. O que é uma feição para ESRI? Uma feição para ESRI é uma geometria, é um ponto, uma linha ou um polígono. Então, quando a gente está falando de camada, nós estamos falando do quê? De um conjunto de feições. Esse conjunto de feições, se nós estivermos trabalhando com rios, é um conjunto de linhas representando os rios. Se nós estivermos trabalhando com lotes, é um conjunto de polígonos. Se nós estivermos trabalhando com a distribuição, por exemplo, de crimes, pode ser um conjunto de pontos. Então, internamente ao Geodatabase, eu consigo criar estruturas de armazenamento e organização, que são justamente esses feature datasets ou conjunto de dados de feições. Ora, essa estrutura de armazenamento e organização, ela tem uma restrição, que é a mesma referência espacial. O porquê isso, pessoal? Porque é o seguinte, um dos grandes problemas que nós temos no mundo geo são os problemas relacionados à divergência de sistemas de coordenadas. Em muitas situações, quando nós tentamos associar dados que tenham sistemas de coordenadas, né, diferentes, o que é que acontece? Nós temos deslocamentos. Então, essa estrutura, né, de eu criar um feature dataset dentro do meu banco de dados e ter a mesma referência espacial vai permitir o quê? Que eu tenha uma homogeneidade cartográfica.
todas as camadas, ou seja, as feature classes que estiverem dentro daquele feature dataset, terão que ter o mesmo sistema de coordenadas. Independe se sejam sistemas de coordenadas planas ou geográficas. Com isso, eu estou impedindo um dos erros mais comuns que nós temos no mercado, que é o quê? Trabalhar com esses deslocamentos em decorrência dessas diferenças de sistemas. Ora, aí você pode me perguntar, então é por isso que eu só posso trabalhar topologia e redes dentro de um feature dataset? Exatamente. A partir do momento que você tem uma homogeneidade de sistemas de coordenadas, você consegue trabalhar o que agora? Você consegue trabalhar relacionamentos espaciais, que são as regras topológicas, e você consegue trabalhar o quê? O conceito de conectividade, que são as redes. Criar regras topológicas ou regras de conectividade com camadas deslocadas. Então, essa restrição é muito viável para que nós possamos trabalhar com esses elementos. Logo abaixo, nós temos as chamadas classes de feições ou feature classes. Então, como eu falei para vocês, uma feature é uma feição. Pode ser um polígono, pode ser uma linha, pode ser um ponto, pode ser uma anotação oriunda do CAD, né, os textos agora que são amarrados por pontos, onde esses elementos, internamente ao GeoDatabase, né, que para nós são camadas de polígonos, camadas de linhas, camadas de pontos, assumem uma nova nomenclatura, que no caso são as feature classes ou classes de feições. Bom, também internamente ao GeoDatabase, eu posso ter as minhas classes de relacionamento, ou Relationship Class. O que são as classes de relacionamento? Para quem trabalha com ArcGIS tradicional, lembra que você faz a junção entre tabelas usando duas funções, o join ou relate. As classes de relacionamento são as possibilidades que nós temos de integrar, né, essas tabelas dentro do GeoDatabase. Ou seja, é como se nós tivéssemos um join e um relate avançado. Eu posso armazenar agora esse relacionamento tabular, seja ele feito entre tabelas, entre camadas ou entre camadas e tabelas, dentro do meu GeoDatabase para acessá-los, né, a qualquer momento. Redes geométricas e network são possibilidades que nós temos de trabalhar com elementos lineares e pontuais conectados para que nós possamos aí, né, modelar, né, essa riqueza, essa complexidade de dados ligados a redes que nós temos aí no mercado. E a parte de topologia é onde nós vamos ver os relacionamentos espaciais, analisar os problemas espaciais da nossa base. Em paralelo, nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando com um banco de dados. Embora nos permita trabalhar com armazenamento de informações espaciais, é um banco de dados. Então, para isso, nós temos o quê? A possibilidade de armazenamento de tabelas. Muitas pessoas me perguntam, quando eu trago a minha tabela para dentro do GeoDatabase, qual o formato que eu tenho? Ela vai assumir, a minha tabela pode estar em DBF, pode ser uma planilha do Excel, um XLS, pode ser um CSV, um TXT. Eu vou importar e ela vai assumir o formato daquele SGBD. Se eu estou usando um Personal GeoDatabase, eu estou importando aquela tabela e ela vai estar dentro de um MDB, ou seja, o formato do Access. Raster, imagens, independente da estrutura matricial que você tiver. Eu tenho uma imagem de satélite, eu tenho uma fotografia aérea, eu tenho uma superfície oriunda de uma interpolação, eu tenho uma classificação. Eu vou poder armazenar, eu vou poder administrar essas imagens, eu vou poder criar catálogos raster que me permitam o quê? Uma agilidade de acesso a essas informações. Muitas pessoas têm uma grande quantidade de imagens, né, armazenadas. E elas precisam o quê? E elas precisam administrar. Esse catálogo raster é justamente para isso. Você cria como se fosse uma grade, onde você consegue controlar, né, o posicionamento, a administração desses dados. Vocês poderiam me perguntar uma coisa, Jorge, mas você citou que o Personal GeoDatabase ele tem uma limitação de 2 GB. Nós sabemos que imagens são pesadas. Como é que a gente pode administrar imagens dentro do Personal GeoDatabase? Bom, isso é interessante porque nós temos a possibilidade de, dependendo do GeoDatabase, né, que você esteja trabalhando, armazenar fisicamente a imagem no seu banco, ou então você pode criar um link. A administração é feita no banco, mas a imagem estará armazenada ou na tua máquina ou em um servidor. A outra possibilidade também do GeoDatabase são os comportamentos, são as regras.
Muitas dessas regras são oriundas do banco de dados. Mas, ora, como nós sabemos que nós temos duas grandes fontes de riqueza, que são as tabelas e a geometria, a partir do momento que nós associamos regras às tabelas, nós estamos também, né, intrinsecamente associando o quê? Regras à parte espacial. Então, nós trabalhamos com regras de conectividade, relacionamento, topológicas, domínios, subtipos, são elementos que a gente vai ver ao longo do curso, mas são possibilidades que nós temos, principalmente para quem trabalha com gestão de projetos, né, em GEL, de associar regras que vão me permitir o quê? Que eu tenha um domínio dos elementos que estão sendo editados, sejam eles espaciais, sejam eles tabulares. Ou seja, em um ambiente de gestão, né, de projetos em GEL, uma grande parte do tempo que nós consumimos é com a parte de edição, de padronização dos dados. Mas investimos um tempo na modelagem do GeoDatabase, nós podemos fazer o quê? Nós podemos poupar muito tempo ao final do processo. Porque o próprio editor, o próprio usuário, vai ter o software informando onde há erros, onde há quebra das regras, e naquele momento ele mesmo vai poder corrigir, né, os problemas ali encontrados na base, diminuindo a grande quantidade de problemas que existiam antes no final do projeto. Bom, outra possibilidade é que você pode associar ferramentas, elementos existentes hoje dentro dessa estrutura ESO. Então, imagina o seguinte, nós vamos desenvolver um projeto, nós fizemos toda a modelagem do banco, só que nós temos que passar esse banco para um outro órgão, para uma outra empresa. Nós podemos, além de ter dimensionado, né, ter modelado os dados, nós podemos inserir as ferramentas utilizadas no processo. Se nós desenvolvemos algum script, né, em Python, outra linguagem, nós podemos inserir também no banco. E nós também podemos colocar um modelo, ou seja, um Model Builder. O Model Builder, que nós, né, temos um capítulo no curso sobre isso, ele vai permitir que o quê? Que você tenha uma modelagem, né, de dados associada a quê? Associada aos elementos que estão no teu banco. Então, eu consigo, né, ter uma distribuição espacial do meu ferramental e da lógica existente, né, para a geração do meu resultado, associado a esse modelo, esse fluxograma de dados geográficos. Então, além disso, nós temos, né, outros elementos que potencializam os GeoDatabase, mas, de uma forma geral, esse é todo, né, o conteúdo que nós podemos ter, aí, a riqueza de possibilidades na modelagem do GeoDatabase. A grande maioria desses elementos foram cobertos no curso, tá? Com dados reais, ou seja, nós estamos trabalhando com dados do Brasil, dados disponíveis de órgãos que estão na internet, modelados para que você, ao fazer a análise, você possa entender a nossa realidade existente no país. Né? Bom, então, quando nós estamos falando de GeoDatabase, como eu havia citado a vocês, nós estamos falando de estruturas, né, que nos permitem trabalhar terminologias internas ao banco. Então, eu estou falando de Feature Dataset e eu estou falando de Feature Class. À direita, vocês podem perceber o seguinte. Eu tenho um container em cinza, né, chamado lá Curso Personal GeoDatabase. Logo abaixo desse container, eu tenho um Feature Dataset, certo? Logo ao lado desse Feature Dataset, eu tenho o nome desse Feature Dataset. Por exemplo, divisão territorial. Então, eu segmentei o meu Personal GeoDatabase, no caso aqui, em 4 Feature Datasets, ou seja, 4 estruturas internas. Divisão territorial, educação, equipamentos urbanos e sistema viário. Ou seja, eu trabalhei um processo de modelagem para organizar as camadas, né, em cada área específica. Dependendo da área que você estiver trabalhando, você pode, né, modelar isso de acordo com a sua realidade. Bem, logo abaixo dos Feature Datasets, nós temos as Feature Classes, ou seja, são as camadas. Então, nós temos a camada de polígonos de bairro, censo polígono, regiões polígono, escolas pontos, né, feiras linhas, logradouros linhas, rodovias linhas. Então, nós temos a geometria, né, das camadas, das Feature Class, armazenadas internamente aos Feature Datasets, numa estrutura lógica.
Logo abaixo, nós temos, se vocês puderem perceber, é a tela do Access. E se vocês puderem analisar também, há dois elementos que estão grafados em vermelho. Isso é justamente para vocês entenderem aquela estrutura que eu falei do banco de dados geográfico. Ou seja, eu tenho uma possibilidade de modelar espacialmente os meus dados, mas também posso, como vocês estão vendo aí, visualizá-los internamente ao banco. Se vocês puderem perceber também, na parte esquerda dessa figura do banco, há os GDBs. Esses GDBs são justamente a estrutura interna, não é? Que é criada no banco, que vai me permitir armazenar a geometria, né? Os sistemas de coordenadas, os relacionamentos, ou seja, toda a estrutura, né, do meu dado espacial interna, armazenada agora dentro desse ambiente de banco de dados. Então, esse slide como um todo, nós podemos ver na esquerda que nós temos a estrutura shapefile, né, dentro dos seus tipos específicos. Ou seja, no shapefile eu tenho o SHP, que é a geometria, eu tenho o DBF, que é a tabela, eu tenho o SHX, que é a ligação da geometria com a tabela, eu tenho o PRJ, que é a projeção, né, informação cartográfica, eu tenho o XML, que são os metadados, e eu tenho os arquivos SBN e SBX, que são de estilos. O Shapefile, como eu citei a vocês, é o formato de dados espacial mais popular que nós temos no mercado. Mas, né, hoje, o Geodatabase, em decorrência dessa questão de complexidade de informação que nós estamos trabalhando hoje e da necessidade que nós temos de integração, né, em um ambiente interno ao trabalho e entre, né, corporações diferenciadas, essa estrutura vem sendo migrada para essa estrutura de banco de dados geográfico, que vai nos permitir todo esse diferencial de armazenamento, gestão e confiabilidade das nossas informações espaciais e tabulares. Logo após, né, então nós temos aqui a estruturação interna do Geodatabase, que são as Feature Datasets, os Feature Datasets e as Feature Classes. E internamente ao banco, nós podemos criar chamadas classes de relacionamento ou Relationship Class. Bom, classe de relacionamento, pessoal, nada mais é, como eu falei para vocês, do que o Join e o Relate avançado. E as classes de relacionamento, elas seguem normas ou regras de banco tradicional. Para eu trabalhar com classe de relacionamento, a primeira coisa que eu tenho que observar é o quê? Se existe um campo-chave, ou seja, se existe um campo comum entre as minhas tabelas. No ambiente GIS, no ambiente espacial, nós temos uma vantagem em relação ao ambiente de banco de dados tradicional. Por quê? Porque através de ações espaciais, nós conseguimos migrar essas informações. Ou seja, eu tenho pontos que estão dentro de polígonos, que estão sobre linhas, linhas que cortam linhas, linhas que cortam polígonos. Eu consigo migrar informações, né, e trazer campos específicos que vão me propiciar o quê? A ter essa integridade entre as minhas tabelas, das minhas camadas. Então, o campo-chave é importante para que você tenha uma forma de integração entre tabelas, né, que vão enriquecer a tua análise. Outro elemento que nós temos que considerar é a cardinalidade, ou seja, a associação entre os nossos registros. Eu posso ter cardinalidades 1 para 1, um dono, um proprietário é dono de um lote no município. Eu posso ter uma cardinalidade 1 para N, né? Um proprietário é dono de N lotes. Né? Um estado possui N municípios. Posso ter a cardinalidade N para 1, seria o reverso, e posso ter um tipo específico de cardinalidade, que são elementos N para N. Essa cardinalidade é importante para nós definirmos o tipo de associação entre tabelas que nós teremos. Então, entendendo que nós temos que ter campos-chaves, nós temos que obedecer essa cardinalidade, nós temos algumas regras de banco, né? Nós temos aí um potencial da modelagem dessas classes de relacionamento. Bom, um outro diferencial da classe de relacionamento em relação ao Join Relate é que, se vocês lembram, quando a gente trabalha com Join Relate, principalmente com o Join, para que eu possa salvar, né, essa junção entre tabelas, ou eu salvo o meu MXD, o meu projeto, ou eu tenho que exportar o meu dado para criar aquele tabelão. Agora não, nós podemos armazenar internamente, né, essas regras de relacionamento ao meu Geodatabase. Isso permite o quê?
me permite que eu tenha uma integridade, né, nessas associações entre as minhas camadas. Eu tenho possibilidade de edição. Independe da quantidade de relacionamentos que eu tenha criado. Eu vou poder editar a tabela de origem e a tabela que tiver associada. E em paralelo a isso, usando elementos associados como domínios e subtipos, eu posso potencializar esses relacionamentos dentro da minha classe de relacionamentos, ou Relationship Class. Então, a possibilidade que nós temos de dar uma ênfase maior, usando regras de banco de dados, às nossas associações de dados espaciais e tabulares. Topologia. Bom, a topologia é importantíssimo por quê? Porque é através da topologia que nós vamos analisar, corrigir erros existentes na nossa base. Esse é um folder da Esri, né, que ele exemplifica uma grande quantidade de possibilidades de criação de regras topológicas. Com topologia no GeoDatabase é diferente quando nós trabalhávamos no Shapefile, ou então, para quem é usuário antigo da Esri, lá no ArcInf Workstation. Né? Eu fazia todo o meu trabalho, eu gerava as minhas bases e, ao final, eu rodava um comando, um build, um clean, e ele ia analisar quais são os problemas existentes na base. Agora, houve uma inversão. Quando nós estamos trabalhando com GeoDatabase, nós temos que entender que uma das palavras-chave associada é planejamento. Ou seja, eu modelei, eu criei o meu banco de dados, eu entendi a necessidade dos meus usuários, a complexidade do trabalho deles, então eu criei os meus feature datasets e criei os meus feature classes. Logo após, internamente ao meu feature dataset, que possuem a mesma referência espacial, logo, teoricamente, não vou ter aqueles problemas de deslocamento, eu posso criar regras. Então, as regras são criadas anteriormente, né, à disponibilização desse banco de dados na minha linha de produção. Então, que regras são essas? Olha, sobreposição, cruza, contém, está contido. Um lote não pode se sobrepor a outro. Então, eu vou criar uma regra que, olha, um polígono não pode se sobrepor a outro. Uma determinada camada não pode cortar outra camada. Então, eu vou criar uma regra de uma camada para outra regra. Então, se vocês analisarem fizerem uma análise combinatória aqui, esse é apenas uma parcela da quantidade de regras topológicas que nós podemos criar. Há uma infinidade de possibilidades associadas à sua imaginação e experiência, focada o quê? Na necessidade do usuário. E aí pode vir uma pergunta de vocês, o seguinte: quando eu crio essa estrutura, anteriormente a colocar o GeoDatabase em prática de produção, eu não estou engessando? Essa é uma coisa interessante porque a qualquer momento, se você perceber que uma regra ela não foi contemplada, né, naquele projeto, naquele estudo, você pode voltar no GeoDatabase, criar a regra, validar e colocar novamente no ambiente de produção. Ou seja, você não fica engessado. Você tem a possibilidade, né, de estar aprimorando, de estar melhorando a tua estrutura de GeoDatabase. Bom, a outra possibilidade que nós temos são os domínios. Tá? Os domínios são muito interessantes, principalmente para quem trabalha em ambiente de produção gel. A partir do momento que você consegue, né, modelar problemas existentes ou internamente ao banco de dados, principalmente quando o teu usuário está inserindo informação, seja ela espacial, seja ela tabular, você tem um grande ganho, né, dentro de um projeto, relacionado a tempo, relacionado a custo, relacionado a esses fatores. Então, imagine o seguinte: um dos grandes problemas que nós temos quando dá inserção de informações tabulares são os erros ortográficos. Então, eu tenho aqui, como nesses slides, eu tenho a camada de rios. Para o campo, sei lá, tipo, eu vou poder colocar rio perene, rio intermitente ou outro tipo de informação qualquer. Quando o meu usuário, o meu técnico, for editar aquela informação, ao clicar no campo, ele não vai digitar. Ele vai o quê? Aparecerá uma lista onde ele vai selecionar a informação, evitando o quê? Evitando a inserção de erros ortográficos, evitando a despadronização e ganhando tempo. Se o nome é muito grande,
O tempo que ele leva digitando, agora, apenas num clique, ele vai poder o quê? Ele vai poder ganhar esse tempo. Um outro exemplo que nós temos é o campo ao lado, ordem. Imagine o seguinte, nós temos então rios, primeira, segunda, terceira ordem. Se nós olharmos no canto superior direito do slide, vocês podem ver o seguinte, no campo classe, ao clicar no campo classe, ele já tem definidas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Então ele vai apenas o quê? Selecionar aquela informação e aquilo estará salvo no meu banco de dados. Então eu criei o quê? Regras qualitativas, ou seja, associadas à inserção de texto. Internamente ao GeoDatabase, esse tipo de domínio nós chamamos de coded values, ou seja, valores com regras qualitativas. Mas, ao outro lado, imagina que nós temos que inserir informações numerativas. Nós temos o chamado domínio em range, intervalar, quantitativo. No slide, vocês podem perceber o seguinte, a profundidade dos rios naquela região é de 1 a 10 metros. Ou seja, se o meu técnico ele colocar no campo profundidade um valor de 1 a 10, tranquilo, não haverá problema. Mas se ele colocar um valor 11, por exemplo, o software, através de uma validação, ele vai informar ao técnico que ele está quebrando aquela regra. Se vocês olharem no slide, também no canto direito, vocês vão ver uma janela mostrando o quê? Foi inserido um valor 15, que não está dentro do intervalo de 1 a 10. Ou seja, o software avisa ao usuário, ao técnico, que houve um erro ou houve um descuido para que ele mesmo possa revisar, né, e alterar aquele problema. Ou seja, ele vai corrigir, ele foi avisado, ele vai corrigir e vai me poupar o quê? Tempo na pós-edição. Ok? Então, os domínios são muito importantes para que nós possamos ter o quê? A associação de regras que vão permitir que o meu técnico trabalhe dentro de um padrão. Banco de dados, ele vai trabalhar dentro daquela modelagem do GeoDatabase, ele vai trabalhar com os features de dataset, com os features de classe já pensados, ele vai trabalhar com as regras topológicas, com as tabelas associadas, dentro de domínios para permitir o quê? Que minimize a possibilidade de inserção de erros. E aí você pode me dizer o seguinte, poxa, mas qual é a pessoa que vai ter condições de modelar toda essa complexidade de elementos que nós temos? Aí é que entra a questão da equipe multidisciplinar. Né? Ninguém é sábio o suficiente para entender todos os assuntos. Então, essa equipe multidisciplinar é que vai poder contribuir para que nós tenhamos o quê? A modelagem do GeoDatabase o mais próximo da realidade que você tenha para o teu segmento de trabalho, para o teu segmento de estudo. E em cima disso, né, pessoal, que nós podemos agora centralizar os nossos dados no GeoDatabase, nós podemos adequar as nossas estruturas de trabalho tradicional do GIS, que vão desde o quê? Eu pegar uma planta em papel, passar num scanner, transformar aquilo, né, num elemento digital, vetorizar na tela do meu computador, salvar em um determinado formato e passar para onde? Para dentro do GeoDatabase. A partir do momento que está no GeoDatabase, eu tenho a centralidade das minhas informações, eu tenho a segurança, eu posso dar ou não privilégios de visualização e edição, dependendo do tipo de projeto que eu esteja trabalhando. E aí viria outra pergunta também, mas eu trabalho com determinado software que ele não lê GeoDatabase, não há problema. Como nós já vimos que o padrão da Esri é facilitar o acesso ao usuário, né, do uso do software, uma simplicidade cada vez maior, com um simples botão direito, você consegue o quê? Exportar, né, o teu dado para uma grande gama de formatos. Então, eu posso ter no meu projeto internamente, né, os meus dados armazenados em banco de dados geográfico, no caso, GeoDatabase da Esri, e se por um acaso alguém precisar em outro formato, eu exporto aquilo para a pessoa, ela pode usar naquele formato e depois me retornar ou trabalhar em campo e eu integrar novamente esses meus dados e assim por diante. Então, essa grande gama de informações, ela é possível por quê? Porque a partir de agora nós temos a possibilidade, né, de administrar essas informações internamente ao banco de dados
tendo essas regras, sejam espaciais, sejam tabulares, trabalhando em nosso favor. Bom, o último slide, amigos, Eduardo me perdoe, eu sei que eu passei um pouco do tempo, mas o último slide é um link, o Eduardo vai mostrar um pouco do curso, mas para vocês entenderem, né, dentro dessa estrutura pedagógica, né, didática que nós criamos, como é os tópicos, quais são os tópicos cobertos nesse curso. Então, o primeiro exercício, nós temos padronização e conversão dos dados, ou seja, nós podemos aí trabalhar, né, uma grande gama, né, de informações associadas a entendimento dos dados existentes, criar um geodatabase, seja ele personal, seja ele file, importar os dados, criar catálogo de dados raster, importar ferramentas do Arc2Box para dentro do geodatabase, migrar dados entre geodatabases. Ora, independente do formato de geodatabase que eu tenha, eu preciso apenas arrastar e soltar, copiar e colar. Eu não preciso nem mesmo importar. Impactar, além de, quando eu trago uma informação para um geodatabase, essa informação já sofrer um processo de compactação, eu posso ainda usar ferramentas que vão diminuir mais ainda, né, o tamanho do meu banco de dados. No segundo exercício, nós trabalhamos o quê? A criação de uma estrutura de geodatabase utilizando Model Builder e ferramentas do Arc2Box. Eu posso usar o ArcCatalog para criar o meu geodatabase, assim como eu posso usar ferramentas específicas do Arc2Box e também posso utilizar o Model Builder para criar um fluxograma de dados geográficos, onde eu vou ter a possibilidade visual da estruturação dessa sequência de passos aí do geodatabase. Geodatabase, feature dataset, feature class, topologia, assim por diante. Bom, logo em seguida, pessoal, nós temos que entender que esse exercício 3, ele vai nos dar a possibilidade de modelar o geodatabase externo ao ambiente Esri. Ou seja, o ArcGIS Diagrammer, né, é uma ferramenta criada para que nós possamos modelar o nosso banco de dados geográficos em um aplicativo onde nós não vamos estar vendo o nosso dado espacial, mas nós vamos ter o quê? O fluxo, o dimensionamento dessa árvore de complexidades espaciais e nós vamos poder exportar em seguida para o geodatabase em formato XML. Ou seja, o meu DBA ele não entende nada do ArcGIS, mas ele sabe modelar, né, esse dado. Ele vai poder modelar o dado, criar toda a estrutura, feature dataset, feature class, campos, tipo de campo, é texto, é numérico, se é numérico ele é inteiro, ele é double, né? Ele é data. Então eu tenho a possibilidade de modelar esse dado em um aplicativo externo ao geodatabase, ao ArcGIS, e depois importar para o ArcGIS e transformá-lo em geodatabase. O exercício 4 nós vamos trabalhar essa parte de atribuição de domínios, sejam eles qualitativos ou sejam eles quantitativos. No exercício 5, nós temos a parte de classe e relacionamento, ou seja, como trabalhar esses relacionamentos tabulares e como visualizar isso no ArcGIS. E no exercício 6, nós vamos trabalhar a parte de topologia. Então, esses 6 exercícios, né, ele cobre de início, né, esse é um curso introdutório, essa possibilidade de modelagem que nós temos, associado, né, aos elementos aqui de apoio, que são a apostila, né? Muitos já fizeram os cursos EAD da ESE, podem perceber que as nossas apostilas elas tiveram todo um trabalho, né? Um cuidado para você ter uma associação aí didático-pedagógica favorável a esse ambiente de ensino à distância. Vídeos, né? Então eu não entendi um determinado passo que está na apostila. Eu posso, domingo à tarde, vendo TV, assistir o vídeo comendo uma pipoca, eu posso entender, né, com a narração, o áudio, o que está sendo feito naquele exercício, o porquê está sendo feito, e associado ainda eu tenho o quê? O professor tutor, que me apoia na extração de dúvidas, no esclarecimento de dúvidas. Ok? Então, essa é a estrutura do curso de Geodatabase, né, EAD que nós estamos lançando. Essa parte teórica que eu expliquei para vocês está interna a este curso, para permitir que vocês aí desenvolvam trabalhos com essa grande quantidade de funcionalidades do banco de dados geográficos, o Geodatabase da ESE. Ok, Eduardo? Ok, Jorge, obrigado. A gente realmente estourou um pouquinho o tempo, mas acho que valeu muito a pena pela quantidade de informação e qualidade de informação aí que você repassou. Como a gente comentou, eu vou fazer aqui uma navegação muito rápida no curso, só para mostrar isso que você já comentou, né? Como que
como que é feito o acesso dentro dos cursos online Mundo Geo. Aqui, claro que vocês têm o site onde vocês veem os cursos que estão disponíveis aqui do lado. Essa aqui é a página desse curso específico de Geodatabase, mas ao lado aqui vocês veem a lista de cursos de GIS, de sensoriamento remoto. Em breve a gente vai lançar aí também novos cursos. E aqui já dentro do ambiente virtual de aprendizagem, a gente utiliza a plataforma Moodle. Então aqui, depois de fazer a inscrição no curso, os alunos recebem um login e uma senha, acessam esse ambiente e aí podem ver aqui todos os passos, podem ir fazendo um check aqui dos passos que já cursaram. E aí eu vou abrir aqui uma página para mostrar como que é dentro das páginas. Então você tem uma introdução a um exercício, aqui o passo a passo dos exercícios. Aqui segue o passo a passo, bem explicativo, numerado cada passo com as imagens dos menus que vão aparecendo, de tudo que vai acontecendo ao longo dos passos. E, por fim, como o Jorge comentou, dá para pegar uma pipoca e assistir aos vídeos quando tem alguma dúvida em relação a algum passo, ou então para ver todos os passos aqui na sequência. Eu não vou passar aqui o vídeo porque a gente não tem muito tempo, mas basicamente é isso. Esse aqui é o nosso ambiente virtual de aprendizagem dos cursos Mundo Geo. Bom, antes dos lembretes e das considerações finais, a gente tem um tempo aí para uns 5 minutinhos de perguntas. Então, Jorge, eu vou fazer aqui algumas. Teve algumas já que a gente já reservou para serem respondidas depois por e-mail. A gente vai depois dividir aí esse trabalho de responder, mas são poucas. Vamos lá então, Jorge. O primeiro é o Sérgio Ferraz Souza. Ele pergunta se bancos com padrão NoSQL podem ser uma boa opção para tecnologias GIS. Bom, quando a gente está falando de tecnologia GIS, hoje a gente está falando em abertura de mercado. Então, assim, eu não sei especificamente qual seria o banco que ele está citando, mas se a gente for direto para o ambiente Geodatabase, nós temos bancos específicos com que ele trabalha. Então, ele teria que dar uma olhada, né, se dentro desses bancos que eu citei, que vai do Access ao DB2, ao SQL Server, Informix, PostgreSQL, Netezza, são N possibilidades que nós temos de banco de dados. Agora, caso você não tenha uma integração direta com o GIS, né, você pode fazer desde conexões via ODBC ou exportar os teus dados, mas a grande questão é que nós estamos caminhando em passos muito rápidos para uma integração completa desses ambientes. Talvez, se ele quiser especificar melhor, né, um tipo de banco que ele trabalhe, mandar por e-mail essa pergunta, talvez seja uma coisa mais, uma resposta mais específica que eu possa dar a ele. Ok. Agora uma pergunta do Diogo Caribé de Souza. Ele pergunta se quando é definido um sistema de referência do banco, ao importar uma camada qualquer com outro sistema de referência, se o banco faz a conversão automaticamente. E aí, complementando outra pergunta do Diogo, ele pergunta se é possível gerenciar PostgRE e PostGIS via ArcSD. Sim, nas duas, com ressalvas. A primeira pergunta é referente ao sistema de coordenadas. Se você tiver um sistema diferenciado do que está no feature dataset, e esse sistema não tiver sofrido nenhuma customização, ou seja, quando a gente está definindo o dado lá no Geodatabase, você tem aquele sistema padrão, né? Seja ele plano, seja ele geográfica, ele vai fazer essa conversão interna, né, para os
os teus dados. Só que lembrando mais uma vez, não é porque em algumas situações nós temos diferença de sistemas, né, que o nosso dado vai bater. Nós temos que entender que existem, né, essa questão da cartografia, escala, forma de coleta desse dado, mas se não tiver havido customização, ao importar um dado no sistema diferenciado para o Geodatabase, ele faz essa conversão. E a segunda pergunta é com relação ao PostgreSQL e ao PostGIS. Sim, você consegue, né, fazer a conexão, ou seja, trabalhar o Geodatabase, ou seja, uma estruturação interna ao PostgreSQL, SQL e seu cartucho espacial, que é o PostGIS, né, com o Geodatabase e visualizar essas informações no ArcGIS. Ok, obrigado, Jorge. Aqui em Curitiba está caindo uma chuva torrencial agora. Se de repente eu sumir aqui do áudio é porque acabou a luz, acabou a internet aqui, mas vamos lá que a gente tem mais um tempinho. O Fábio Santos pergunta que ele fala, né, que você comentou que alguns softwares já fazem a leitura do formato Personal Geodatabase. E ele pergunta sobre o File Geodatabase. Se a Esri está substituindo o primeiro pelo segundo. Não, eu não acredito em substituição. Eu acredito em ajuste pelo perfil dos usuários. Como eu falei, em algumas situações, o personal ele é muito útil. Eu tenho usuários que trabalham com Access no seu dia a dia e eles podem fazer a seleção, a modelagem no Access, visualizar consultas, e, em seguida, associar, né, esses dados e visualizá-los no ArcGIS. O File Geodatabase, ele tem inúmeras vantagens em relação ao personal. Mas, como eu citei, ele é proprietário. Eu só trabalho essa modelagem do File Geodatabase dentro do ArcGIS. Então, eu não acredito, assim como não houve, e eu acredito, sinceramente, que não haverá substituição do Shapefile pelo Geodatabase, não, são públicos diferenciados e não uma questão de substituição do personal para o File Geodatabase. E a segunda, qual foi, Eduardo? Personal pelo File Geodatabase? Era isso, era justamente sobre isso, se você acha que teria essa substituição de um pelo outro. Não é substituição, é só um adequar ao tipo de informação que você trabalha. Se trabalha com um banco de dados, no caso o Access, trabalha com personal. Se trabalha só dentro do ArcGIS, trabalha com o File Geodatabase. Ok, obrigado, Jorge. Uma pergunta do César a Paula. Pergunta: qual versão dos aplicativos da Esri tem acesso ao Geodatabase e quais são os requisitos mínimos necessários para trabalhar com o Geodatabase? Bom, versão. Atualmente nós estamos na versão 10.2.1, né? Já foi até anunciado aí o lançamento próximo da 10.2.2. Então, assim, desde a 9.x, né? 9.1, 9.2, 9.3, até na 8 também você já conseguia trabalhar. Então, em quaisquer dessas versões que você tenha com o ArcGIS, você consegue trabalhar com o Geodatabase. Em algumas situações, vai aquela regra da informática, né? Quando você está abrindo numa versão anterior ou posterior, você tem que atualizar o teu banco de dados. Mas, como é um formato da ESO, em quaisquer dessas versões você consegue trabalhar sem problemas, ok? Inclusive, o curso, né, que nós idealizamos, para quem já está com a versão 10.2.1, 10.2, 10.1, 10, né, consegue trabalhar sem problemas, tá? A única restrição que nós fazemos é porque na mudança da 9 para 10, para quem sofreu essa mudança aí, sabe que um dos principais elementos que foram modificados foi a parte de edição. Então, a edição está focada mais para a parte do 10 adiante, né? Mas, ressalvada essa questão de mudança, em quaisquer das versões você consegue trabalhar no curso. Então, assim, resumindo, eu consigo trabalhar com Geodatabase em quaisquer das versões do ArcGIS. E houve uma complementação, Eduardo, qual foi a pergunta?
A versão do ArcGIS, do GeoDatabase. A versão do ArcGIS e do GeoDatabase, e também se existe algum requisito mínimo para trabalhar com o GeoDatabase. Ah, sim, ok. Não há requisitos mínimos, mas em função de algumas restrições de software, foi por isso que eu comecei a apresentação explicando aquela estrutura ESB. Se você vai trabalhar em um ambiente desktop, ou seja, trabalhando na sua máquina, você vai trabalhar com os File e Personal GeoDatabase. Se você, com ArcView, por exemplo, né? ArcView, que é o mais básico da família. Se você vai trabalhar em um ambiente corporativo, o teu banco de dados vai estar num servidor Oracle, DB2, SQL Server, você vai ter que trabalhar, pode trabalhar com File, com Personal, mas você vai trabalhar principalmente com o Enterprise, certo? GeoDatabase. A partir daí, você pode trabalhar apenas ou a partir do ArcEditor e ArcInfo, né? Para que você possa se conectar, para que você possa trabalhar com esses tipos de geodatabase corporativos. Ok, Jorge. A gente tem tempo para mais uma pergunta. O Kleber Oliveira pergunta se é possível ter acesso direto aos dados geográficos do PostgreSQL, por exemplo, com PostGIS, sem qualquer tipo de conversão para GeoDatabase no ArcGIS. Ou só fazendo a conversão para GeoDatabase é possível ler esses dados? Se você tiver o cartucho espacial do PostGIS, né, você tem hoje, se você fizer uma busca na internet, vários módulos que permitem a associação, né, a conexão dos dados ao banco. Só que você vai ter, se você fizer essas conexões diretas, você vai ter limitações decorrentes aqui dessa grande riqueza de possibilidades do GeoDatabase. Você consegue se conectar, você consegue visualizar, mas muitos elementos eles vão estar o quê? Eles vão estar restritos em decorrência aí dessa conexão direta. Então, o melhor seria fazer uma modelagem, né, tradicional, usando as ferramentas tradicionais da ESB, e se for o caso, se for trabalhar num PostgreSQL com Post em ambiente corporativo, não tem como fugir, né, dessa sequência aí do SDE, de toda essa estrutura voltada mais para esse ambiente corporativo. Okay? Ok, Jorge, obrigado. Bom, vamos então para os nossos lembretes, né, antes das suas considerações finais, Jorge. A gente fez aqui a maioria das perguntas, algumas eu respondi também pelo chat, mas algumas assim um pouco mais específicas a gente vai responder depois do webinar por e-mail. Os arquivos estarão disponíveis para vocês baixarem, a gente vai enviar também o link de onde estará disponível, e os certificados de participação serão enviados por e-mail na próxima semana. Muita gente perguntou de certificados de eventos anteriores, a gente realmente atrasou um pouquinho o envio desses certificados, mas a gente está regularizando aqui a situação ao longo da próxima semana. Esperamos enviar todos por e-mail. Se alguém também não receber, a gente sugere dar uma olhadinha na caixa de spam, e se aí realmente não recebeu, manda um e-mail para a gente que caminharemos com o maior prazer. Eu convido então todos a participar dos nossos próximos eventos. A gente tem alguns seminários online já agendados em mundogeo.com/webinar. Nesse link vocês também acessam os hot sites de outros eventos já realizados para baixar arquivos PDF e vídeos. E também convido todos a participar do Mundo Geo Connect Latinoamérica 2014. É uma conferência e feira de geotecnologias que vai acontecer de 7 a 9 de maio em São Paulo. O próprio Jorge estará lá ministrando um curso de geo para a gestão municipal. Nós estaremos lá ao longo dos 3 dias no stand da Mundo Geo. Convidamos todo mundo a visitar o evento e passar no stand para a gente tomar um café e conhecer todo mundo pessoalmente, porque o webinar é bom, claro, a gente tem essa possibilidade de levar informação rápida num curto espaço de tempo para todo mundo, em qualquer lugar do globo, mas nada substitui ainda os eventos presenciais, então a gente convida vocês a participar e quem estiver lá pode, por favor, né, apareçam no stand para a gente
poder conversar. Convido também, claro, a participar, se inscrever no curso online Geodatabase, prática com o ArcGIS. A gente viu aí todo o conteúdo que é apresentado repassou, né, os itens do conteúdo que é apresentado no curso. É um treinamento aí que a gente avalia que em umas 8 horas, 10 horas dá para fazer esse curso. Ele é bem completo e tem várias práticas, né? Então, a gente convida quem tem interesse em se aprofundar mais no Geodatabase, então, participar desse curso. E com isso eu termino a minha participação. Agradeço a todos que estiveram online com a gente nesse seminário. Agradeço, Jorge, pelo seu tempo aí para preparação da palestra, por fazer as sessões de teste, também a sua atenção às perguntas. E agora peço, então, suas considerações finais. Bom, Eduardo, eu que agradeço, né? Agradeço a Mundo Geo, agradeço a todos os participantes aí no sábado. Nós temos essa audiência, né, relacionada a esse assunto, é um assunto muito interessante. Convido mais uma vez a todos a participarem do evento do Mundo Geo Connect. Como o Eduardo citou, estarei lá ministrando a palestra, um mini curso, né, sobre a implantação de geotecnologias na administração municipal. Desejo a todos um bom fim de semana. A apresentação estará disponível e vocês têm os contatos da empresa, caso alguém tenha interesse, né, nesse assunto, para projetos, consultoria, treinamento, assim por diante. Um bom fim de semana, obrigado a todos, fico à disposição. Valeu, Jorge, mais uma vez obrigado. Obrigado a todos, bom fim de semana, até a próxima. Tchau.